Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender como integrar cosseno ao quadrado. E também vou dizer aqui para vocês como é que seria a integral do seno ao quadrado. Então se você tem essa dúvida e quer aprender, é só ficar até o final dessa aula. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então já começo dizendo o seguinte, se você quer que eu resolva algum integral aí que você não está conseguindo, quer alguma dica, manda aí no meu Instagram, que é o @prof.adrianomedeiros, tá bom? Que eu terei o maior prazer de gravar aqui para a gente ir aumentando o banco, né, de questões aqui para que fique aí disponível para vocês. E é muito importante também que você deixe o like aí nesse vídeo e se inscreva caso ainda não seja inscrito, né? Como eu sempre digo, para você não custa exatamente nada, mas aqui para a gente ajuda demais, beleza? Olha só, então a gente quer integrar o cosseno ao quadrado. Para a gente integrar essa função aqui, a gente vai necessitar de uma identidade trigonométrica, tá certo? Então, que identidade trigonométrica é essa, professor? Bem, a identidade trigonométrica, pessoal, é essa aqui, que cosseno ao quadrado de x é igual a 1/2 de 1 mais cosseno de 2x. Então essa é a relação, certo? Que a gente utiliza para mostrar que é integral, para a gente poder calcular a integral do cosseno ao quadrado. Assim, professor, mas e de onde é que saiu essa relação aqui? Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte. Eu vou usar a relação e a gente vai calcular a integral do cosseno ao quadrado. Aí aqui é a típica coisa, né? Depende do seu interesse, tá bom? Então, se você quer saber de onde é que veio essa fórmula, porque inclusive é o que você usa para calcular quando for seno ao quadrado, você fica até o final desse vídeo. Aí você vai ver exatamente como é que você faz para chegar até aqui. Porque vai que na hora da prova cai uma questão dessa e você não lembra, mas você vai lembrar como deduzir, tá bom? Então, olha só. Então, usando essa relação aqui, ó, vou substituir. Isso aqui vai ficar o seguinte, ó, integral de 1/2 de 1 mais cosseno de 2x dx. Esse 1/2, ó, ele está multiplicando tudo isso, é uma constante. Constante, ela sai fora da integral. E aí eu também posso quebrar isso aqui, ó, na soma de duas integrais, mas eu vou fazer em dois passos. Então, isso aqui vai ficar 1/2 integral de 1 mais cosseno de 2x. Tá? Pronto, agora ó, a integral da soma é a soma das integrais. Então isso aqui vai ficar. Aí cuidado, porque 1/2, ó, ele vai ficar multiplicando as duas integrais. Então vai ficar 1/2 vezes a integral de 1 vezes o dx, mais 1/2 vezes a integral do cosseno de 2x dx. Pronto, essa primeira integral aqui é a integral da constante 1, que é a mesma coisa que x elevado a zero, né? Então, a integral de x elevado a zero vai dar só o x, né? Então, isso aqui vai dar 1/2 de x. E aí, a gente vai fazer o seguinte, vamos calcular essa integralzinha aqui, ó, que é como eu sempre costumo orientar, né? A gente faz um cálculo auxiliar, para a gente não ficar tudo num canto só e a gente acaba se confundindo e pode até acontecer algum erro, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, j, quem é a integral que eu estou chamando? É o cosseno de 2x dx. Então, observe, como é que a gente resolve essa integral aqui? Eu vou usar uma substituição. Eu vou chamar o que está aqui dentro do argumento do cosseno de u. Então, vai ficar ó, u igual a 2x. Então, quem é o du? Eu vou derivar aqui com relação ao x. Então, isso aqui dá 2. Derivada de x com relação a x é 1, né? Então, o du vai ser a mesma coisa que 2 dx. Aí você diz, professor, mas aqui não tem 2 dx. Não tem nenhum problema. Esse 2 aqui eu passo dividindo. Então, du sobre 2, que é igual ao dx. Tá bom? Pronto. Então, usando isso, a gente vai ficar com o seguinte, ó, integral de cosseno de u, aí o dx é du sobre 2, né? Então, vou botar o 2 aqui, du. De novo, aqui eu tenho 1/2, isso é uma constante, sai da integral. Então, isso aqui vai dar igual a 1/2. E a integral do cosseno é seno. Então, seno
de u, no caso mais uma constante, porque a integral é indefinida, né? Então, olha só. Aí o que é que eu faço agora? Volto para a variável original. Então, isso aqui é igual a 1 meio do seno de 2x. Mais uma constante. Beleza? Pronto. Só voltar aqui para o nosso cálculo principal. Então, isso aqui vai ficar 1 meio de x mais 1 meio, que é esse 1 meio que está aqui, vezes 1 meio, que é aquele 1 meio que está ali, seno de 2x mais uma constante. Aí você pode dizer assim, professor, mas esse 1 meio aqui também não teria que multiplicar essa constante? Você pode colocar, mas entenda, quando a gente está falando de integral indefinida, que é o caso que eu estou fazendo aqui, tanto faz eu colocar c como 1 meio de c. É uma constante do mesmo jeito, tá certo? Você só tem que tomar cuidado no caso em que você está resolvendo problemas de valor inicial, né? Que inclusive tem vídeo aqui no canal. Porque aí esse c aqui, quando você estiver fazendo a conta e aparecer alguma coisa multiplicando, você tem que incrementar, porque aí vai fazer diferença sim, beleza? Mas se for só a integral indefinida sozinha, não tem nenhum problema. Então, olha só. Aí aqui é só multiplicar agora. Então a gente vai ficar o quê? 1 meio de x mais 1 meio vezes 1 meio, 1 quarto do seno de 2x mais essa constantezinha aí. Beleza? Então essa é a integral indefinida. Aí você diz, professor, agora eu quero saber como é que a gente chega nessa relação aqui. Como é que a gente faz, tá bom? Então vou só apagar aqui para a gente ver como é que chega nisso aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos finalizar aqui, né? Ver como a gente chega nessa relação. E também, a partir disso, a gente vai observar como é que ficaria a relação para encontrar se fosse a integral do seno ao quadrado, tá bom? Então, olha só. Para a gente deduzir isso aqui, a gente precisa de duas coisas. A gente vai precisar da relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, tá? E também a gente vai precisar do cosseno da soma, né? Que tem até meu professor ele costumava dizer assim, cosseno de A mais B, cossa A e cossa B, sem A nem B saber. Né? Bem, foi assim que eu memorizei desde lá do ensino médio e nunca esqueci, tá certo? Então, cosseno de A mais B, cossa A, cossa B, sem A nem B saber. Então, é uma forma aí para tentar você memorizar aí essa relação. Enfim, só que o que a gente está interessado é no cosseno do arco duplo, ou seja, cosseno de 2x. Bem, 2x é a mesma coisa que x mais x. Aí eu jogo aqui nessa expressão. Só que quando eu colocar x e x aqui, isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado, e aqui vai ficar seno ao quadrado de x. Beleza? Então eu tenho essa relação. Ó, cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Aí o que é que eu faço? Vem, a gente está interessado numa expressão para quem? Numa expressão para o cosseno ao quadrado. Então eu venho aqui nessa relação aqui e vou isolar o seno ao quadrado de x, porque eu tenho que tirar o seno ao quadrado de x daqui, porque eu não quero que ele apareça. Então, dessa primeira relação aqui, a gente tem que o seno ao quadrado de x é quem? É 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aí eu vou e jogo isso aqui. Vou substituir seno ao quadrado. Então eu vou ficar com o seguinte, ó. Cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x. Aí só um cuidadozinho, né? Ó, porque tem um menos aqui antes. Aí tem que fazer a relação do sinal. Menos por mais é menos 1. E menos por menos fica mais. Cosseno ao quadrado de x. Tá bom? Pronto. Aí, ó, passa esse 1 para o outro lado, vai ficar 1 mais cosseno de 2x igual a 2 cosseno ao quadrado de x. Pronto, agora multiplica por 1 meio dos dois lados. Fazendo isso, ou na linguagem usual, passo o 2 dividindo, né? Então a gente fica justamente com a fórmula, ou a expressão, a relação lá, né? 1 mais cosseno de 2x igual cosseno ao quadrado de x. Tá bom? Professor, se eu quisesse uma relação por seno ao quadrado, o que é que eu ia fazer? Aí eu ia isolar aqui, ó, o cosseno. Então ia ficar 1 menos o seno. Aí vamos obter aqui, só para a gente ver como é que ficaria. Ó, então nessa expressão aqui que eu tenho, eu vou agora substituir o cosseno por 1 menos seno ao quadrado. Né? Ó, que é só isolar o cosseno aqui. Passo o seno para cá, fica 1 menos o seno ao quadrado. Então, isso aqui ficaria assim, ó, cosseno de 2x igual, aí no lugar do cosseno eu ia colocar 1 menos seno ao quadrado de x. E esse aqui eu repito.
menos seno ao quadrado de x. Beleza? Passa o 1 para lá, ele vai o quê? Negativo. Então vai ficar menos 1 mais cosseno de 2x igual a menos 2 seno ao quadrado de x. Pronto. Agora o que é que eu faço? Bem, multiplica por menos 1 e depois passo o 2 dividindo. Então vai ficar do mesmo jeito, vai ficar 1 meio. 1, trocou o sinal, né? Multiplicando por menos 1 aqui, ou por menos 1 meio. Aí vai ficar, ó, 1 meio positivo, aqui 1, aqui troca o sinal, né? Ó, cosseno de 2x igual a seno ao quadrado de x. Beleza? Então, para você calcular o seno ao quadrado de x, a diferença é que no lugar de aqui ser um mais, aqui é um menos. Tá bom? Então, para o cosseno, ele é positivo, aqui na relação, e para o seno ele é negativo. Para você memorizar, porque pelo menos para mim, às vezes eu tenho que deduzir porque eu não lembro. Poxa, aqui é mais ou é menos? Então, eu pensei nisso aqui agora, inclusive. Né, a dica aí, ó. O cosseno é uma função par. Sei lá, por algum motivo eu costumo associar que par é uma coisa positiva. Né? Então, cosseno é par de positivo. Começa com a mesma letra, né? Então dá para a gente tentar memorizar por aí. Beleza? E, no caso, quando for o seno ao quadrado, fica negativo. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários ou lá pelo Instagram. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.